de pontos singulares da ideia objetiva com pontos notáveis do corpo. Veja, os professores percebem isso. O que é o aluno, por exemplo, o que o aluno copista que não lê faz? Ele desenha as letras. Então, ele recorre, ele interage com signos visuais e tenta desenhar esses signos visuais. Aliás, foi isso que ele aprendeu na pré-escola, a desenhar signos visuais. Qual é o grande desafio da alfabetização? O aluno, para se alfabetizar, ele precisa conjugar o desenhar com símbolos não mais visuais, mas com símbolos auditivos. O som das palavras, dos nomes, das coisas. Não se desenha mais coisas, se desenha o som dos nomes delas. Então veja, as pesquisas todas sobre alfabetização mostram que quando o aluno descobre que é desenhar som e não figura, ocorre o clique e ele vai embora. Mas até ele chegar a entender que ele precisa desenhar som, não é mais figura, porque o copista, ele desenha figura. A professora escreve, enche a lousa de escrito. Ele copia tudo muito bem, você pode dar o que você quiser para ele, ele copia. Mas ele está desenhando figura, signos visuais. E ao passo que o que lê e escreve, ele desenha signos auditivos. Então, é aí que está a virada. E aí que está a invenção da escrita. E que cada um tem vários métodos. Mas os métodos não importam, como vai dizer Deleuze. Não importa o método. O importante, qualquer que seja o método de alfabetização, ele tem que permitir, ele tem que interceder, ele tem que favorecer, ele tem que criar um contexto em que se favoreça esse encontro entre os signos sonoros e o desenho. Então, e fazer essa diferenciação. Não é mais o desenho do que se vê, é o desenho do que se ouve. Né? E as nossas escolas, as nossas pré-escolas, até prejudicam o aluno, porque elas ficam muito no visual, sem se preocupar com o auditivo. Então, outra coisa, essa conjugação entre o signo e os signos são os pontos singulares da ideia objetiva. Aquele elemento que provoca o encontro, né? O encontro fora da recognição que nós falamos. Esse encontro dos signos com os pontos notáveis do corpo do aprendiz, isso aqui é uma coisa importante. Ele determina um limiar de consciência ao nível do qual os nossos atos reais se ajustam às nossas percepções das correlações de objetos, fornecendo então uma solução para o problema. Mas precisamente as ideias problemáticas são ao mesmo tempo os elementos últimos da natureza e o objeto subliminar de pequenas percepções. Aprender se passa sempre pelo inconsciente. Veja uma coisa complicada. Aprender não é fruto de um ato consciente. Por quê? Aquilo que eu falava lá no início. Ato consciente é recognição. Ato de eu. Enquanto eu estiver pedindo para o aluno, olha, me entenda, me ouça, faz o que eu estou falando para você, ele não está aprendendo nada. Porque ele só está no plano da recognição. Aí é impossível ocorrer uma legítima aprendizagem. A legítima aprendizagem só ocorre quando ele e signos, quando os signos o tocam e o levam para um encontro que se passa sem que ele perceba. Por exemplo, ninguém aqui, se eu não tivesse falado isso, eu fizesse uma pesquisa, como que você aprendeu a ler? Ninguém sabe como aprendeu a ler. E nem importa saber como aprendeu a ler. Aprendeu. E quem tenta explicar como aprendeu a ler não consegue. Ou seja, você sabe que de repente você estava tentando, uma criança fica tentando, um dia, o famoso insight, o famoso ahá. Esse momento é o momento desse encontro, e ele é inconsciente.
Ele tem que ser favorecido, por isso a ideia de intercessor. Não pode ser forçado, não pode ser pedido, nem mesmo o aprendiz tem controle sobre ele. Tá? Então, é preciso que nasça na sensibilidade sua segunda potência, aprender o que só pode, apreende o que só pode ser sentido. A partir dos signos da sensibilidade, por meio de tesouros. Então, o que significa aprendizagem, ele vai dizer? A partir de que signos da sensibilidade, os signos, né? Por meio de que tesouros da memória, sob torções determinadas pelas singularidades de que ideia será o pensamento suscitado. E aí a frase célebre dele: nunca se sabe de antemão quando alguém vai aprender. Que amores tornam alguém bom em latim? Por meio de que encontros se é filósofo? Em que dicionário se aprende a pensar? Então, não há métodos para encontrar tesouros, nem para aprender, mas um violento adestramento, uma cultura ou uma ideia que percorre inteiramente todo o indivíduo. O método é um meio de saber, quem regula a colaboração de todas as faculdades. Além disso, ele é a manifestação do senso comum, ou a realização do cogitato naturae universalis, pressupondo uma boa vontade como uma decisão premeditada do pensador. A cultura é o movimento de aprender, a aventura do involuntário, encadeando uma sensibilidade, uma memória, depois um pensamento, com todas as violências e crueldades necessárias, dizia Nietzsche, justamente para adestrar um povo de pensadores, adestrar o espírito. Aprender é a verdadeira estrutura transcendental, une sem mediatizá-las, a diferença, dessemelhança, semelhança, introduz o tempo no pensamento. Acabou. Bem, gente, estou dentro do tempo que eu previ. A minha ideia era que o começo lá, que pareceu mais árido, pudesse ajudar a entender essa noção de aprendizagem de Deleuze. Tá? E é sobre essa noção de aprendizagem de Deleuze que eu gostaria de estar dialogando com vocês, né? Sobre, e daí aquele tema, né? do professor ao intercessor. Mas agora vamos abrir para perguntas, né? E a gente vai dialogando mais sobre isso. Bom, pessoal, vou fazer inscrição aqui. Quem quiser fazer pergunta pode levantando a mão e eu vou marcando e vou indicando quem são as pessoas que vão fazer as perguntas, ok? Quem quer começar? Pode? Pode ir, Paulinho. Sr. Antônio, para mim é especialmente interessante a sua palestra, porque vai mobilizando muitas coisas que nós temos lido no grupo aqui, né? E me ajuda a compor alguns modos, né, de operar com esses textos, né? Eu tenho duas perguntas aqui, então, tudo bem? É que me chama muita atenção se aprender a nadar, né? Se aprender a nadar, a gente pode entender que está associado a um saber nadar, a gente está ligado a uma questão de recognitiva, né? Onde já está ali estabelecido um objeto, a gente pode nadar com um objeto, uma imagem, né? E daí você tem que aprender a nadar para constituir um saber nadar. A gente está na ideia da recognição. Daí a gente pode pensar como aprender a nadar, como acontecer um modo de estar na água. É como se fosse um certo acoplamento e esses pontos, né, que você traz. Mas ainda assim, eu fico pensando se nesse ainda não tem o a nadar, né? É uma questão de uma imagem que vem antes do aprender. E a minha terceira questão é, se no limite o aprender suporta complementos, né? Aprender a nadar, aprender a fazer algo, ou só nesse limite, para escapar de uma recognição, ele não suportaria complementos. Esse seria algo que eu estava pensando para o Klaus, que é a primeira pergunta. Tudo bem? A segunda, eu vou trabalhar com duas cenas antes também. A primeira, eu estava lendo uma tese, não lembro se era de um aluno meu ou de alguma banca que eu ia participar,
Eu vi numa nota de rodapé uma definição de rizoma, ou uma tentativa de trazer brevemente o que é rizoma, ou tentar dar a entender algo do rizoma, né, para ajudar o leitor a alterar o rizoma. E daí apareceu a ideia de rizoma é uma metáfora para utilizar da botânica, enfim. Ele me incomodou um pouco a questão da metáfora. Mas eu pensei, como que eu brevemente falaria de rizoma, né? Daí o que eu fiz? Eu procurei na internet para ver como que as pessoas falam de rizoma brevemente. Fazer quase um jogo para tentar operar. E eu caí em umas páginas que chegaram a falar assim, que rizoma é um modelo epistemológico criado por Deleuze. Enfim, daí pensei, modelo. Enfim, essa primeira cena, né? Modelo intersocial e questão da representação, né? Segunda cena, uma pessoa que é uma das pessoas que estudou com Deleuze, que é uma das pessoas mais conhecidas, não vou citar o nome, é uma das pessoas mais conhecidas do Brasil que trabalha com esse autor, né? Que opera com esse filósofo. Numa pergunta dessa palestra, uma pessoa falou de agenciamento. E essa pessoa que estava dando a palestra falou, não, agenciamento não é isso. Essa é o final da segunda cena, a questão do erro, né, como um dos postulados que o senhor trouxe, pode estar associada a uma questão de recognição, né? Daí vem a minha segunda pergunta, né? Como tomar o que traz Deleuze sem que seja pelo caminho da recognição? Né? A gente pode, eu acho que existe uma tentação muito grande de nossa sempre tentar criar uma imagem do que pode ser aquilo que ele está dizendo, enfim, acho que essa é a segunda pergunta. Bom, eu vou responder a segunda primeiro, depois você recoloca a primeira, porque a gente... Né? Veja, essa questão que você traz, realmente, o Deleuze, eu estou tratando aqui de diferença e repetição. É a obra solo dele, a tese de doutorado dele. Nós temos que separar, né? Nós temos que entender o que é a filosofia dele, Gilles Deleuze, e o que é a parceria dele com Guattari. A parceria dele com Guattari tem muitas vantagens e é a responsável, inclusive, por nós estarmos falando dele hoje. Se ele não tivesse feito aquela parceria, ele teria passado como um simples professor de filosofia, com umas ideias muito herméticas que não se discutiu. É porque ele precisou dessa, ou seja, foi importante essa parceria, foi fundamental. Mas a gente tem que entender o contexto dessa parceria. Nessa parceria, os conceitos estão colocados ali de uma forma muito mais, digamos assim, como conceitos para serem proliferados e utilizados pelas pessoas. Agora, na obra dele, Indiferença e Repetição, é uma obra filosófica densa, é uma tese de filosofia, lá no Sorbonne, né, que ele apresentou. Então, veja, tanto o conceito de rizoma como o conceito de agenciamento não existe na obra do Deleuze filosófica. Rizoma e agenciamento são termos que ele cunhou junto com Guattari um pouco para expressar isso que era tão difícil de entender. O que é, porque veja bem, o segredo de tudo é esse encontro dos signos com partes do corpo do aprendiz, sem o consentimento do eu e sem o conhecimento do eu. Porque se passar pelo conhecimento do eu ou pelo consentimento do eu, já é a recognição. Mas são encontros que se passam entre os signos, que são pontos singulares das ideias objetivas, e partes do corpo desse aprendiz. E é bem material mesmo, é uma visão bem materialista, de encontro entre mistura de corpos, é o termo que você poderia usar. Agora, isso era muito difícil de ser, digamos assim, difundido, essa ideia. E aí ele recorreu a conceitos como agenciamento, mas que ele mesmo com Guattari, ele nunca precisou exatamente isso, não é aquilo. Toda a obra dele tem, e aí vem a questão que eu acho que, se eu entendi bem, você coloca,
como usar beleza, manter vivo as ideias de beleza sem ser por reconhecimento. Ou seja, não é nas discussões, com certeza, nem nos debates, nem nas apresentações. Aqui não se está tratando disso. Por quê? Para que se pudesse entender isso, é preciso que se viva, que entre ali e que sinta esse contato, né? Essa conjugação, né? Não são pelos conceitos. Agora, por outro lado, a comunidade científica, as redes e o meio social não existe sem a comunicação. E a comunicação é por conceitos, ela é recognitiva. Ela depende da recognição. Não tem como não ser. Então é, na verdade, um limite. Para mim, a partir de leituras e mais estudos de beleza, como eu chego aos conceitos dele, é quando eu vejo em alguma experiência que eu tenho desse tipo, e naquela experiência, aquela ideia que ele falava se manifesta. Mas se a gente não tem essa vivência de experiências, digamos assim, que corroborem essas ideias deleuzianas, e a gente for ficar só no plano dos conceitos, isso não tem a ver com ele. Sabe? Não é disso que ele falava. Não é de debates, não é de conceitos, de certo e errado. Senão é mais uma vez o mesmo. É mais do mesmo. Percebe? Então essas discussões realmente não é isso que ele gostaria que fosse. E ele não tem conceitos fechados, nenhum conceito dele é fechado, nenhum conceito dele é verdade ou falso, é isso ou é aquilo. O cara pode até dizer assim, ó, você está usando a palavra agenciamento de um jeito diferente do que eu uso. Tudo bem, é um direito de todo mundo. Agora dizer, esse conceito está errado, se ele está tomando esse sentido, não existe isso. Não está errado, não tem certo, verdadeiro ou falso. Não é por aí que ele queria. Ele queria falar de conjugação ao plano das ideias, plano dos signos. Né? Não sei se eu... E a primeira, o que você... No limite, aprender suporta complementos. Quando a gente diz não aprender, que não esteja no plano da recognição, né? Uma ideia de recognição. Complementos em que sentido você fala? Aprender a nadar, aprender a escrever, ou aprender a algo. Não, mas para eles, a ideia, a aprendizagem é algo material. Só existe aprendizagem de nadar, ou de andar, ou de escrever. Aqui o conceito que ele está tentando abstrair ali, né? Tentando nos trazer, que é conjugar, mas é quando ela se concretiza que eu tenho ela ali. Mas quando eu pergunto esse complemento, esse complemento já está concretizado antes de acontecer o arrombamento, né? Você fala aprender a nadar antes de você ter essa concretização, né? Já tem um modo de nadar instituído, né? Aí não, né? Aí é recognição. Isso não. A ideia dele de aprendizagem não é essa. Nesse sentido, não. Sim. Não admite. Ela acontece, é um acontecimento. É muito a ideia de acontecimento. Ela acontece entre o aprendiz e os signos. É um acontecimento, um encontro entre aprendiz e signo. Não tem como prever. Por isso que cita-se muito aquilo, nunca se sabe como alguém aprende. Não tem como prever. Não tem métodos de aprendizagem. Tem desafios, tem interseções, tem contextos facilitadores. Esse exemplo que eu dei de alfabetização tem uma experiência muito interessante que eu gostava muito de um educador na década de 70, lá na favela da Rocinha, no tempo que ainda era só uma favela, né, não era uma comunidade pequena, né, ele pegou uma classe especial. Naquele tempo existiam as classes especiais. Eram alunos de 13, 14 anos, ou seja, estava 5, 6 anos, 4 anos, 3 anos na primeira série e não conseguiam aprender a ler e escrever. Não conseguiam. Era tudo que os meninos não aprendiam.
E as classes especiais, a maioria era menino mesmo, as meninas, né? Havia essa diferença. E aí ele estudava muito Paulo Freire, eu não conhecia nada de Deleuze, mas ele fez algo que para mim ilustra bem o que é esse interceder pela aprendizagem. Ele leu muito Paulo Freire naquela década de 70, Sting, aquelas coisas que formavam o imaginário da época. Ele resolveu assumir um desafio, ele pegou essa sala. E sabe como que ele entrou na sala? Ele entrou com um tambor, pendurou um tambor no pescoço e entrou batendo tambor. E ficou a aula inteira batendo tambor com os meninos, e não falou nada. No final ele falou, vocês sabiam que tem. Vocês sabem o que é ler? Vocês falam que vocês não sabem ler. Mas o que é ler? Ler é qualquer coisa. Quer ver? Nós fizemos batucada aqui. Vamos ler as batucadas? Vamos, então como foi? Tum, 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 tum. Aí falou, estamos lendo com tambor. Mas a gente podia ler com as mãos. A gente podia ler com a boca. Falar, tá, estamos lendo, vamos lá, vamos batucar. E aí começou a trabalhar com isso, com esse batuque, esse ler com a mão, ler com o tambor, ler com isso, ler com aquilo. De repente ele começou, pegou o Sting, que é aqueles que tem linhas interrompidas, chama Antônio Leal, e o livro que eles falam isso chama Fala Maria Favela. É um livro muito antigo, lá da década de 70, mas que não fez muito sucesso, as pessoas nem é um método, é um relato de uma experiência vivida. Mas o que ele fez? Ele favoreceu. Veja, ele entrou com a ideia de ler e entrou com som. E chamando a atenção para o som. E daqui a pouco, ele começou a fazer linhas e falava, linha cheia, tá. Linha completa, tá. Linha interrompida, tá. E começou a fazer isso. Daqui a pouco, ele escreveu em bastão, tá. E tá no lugar da linha. E aí ele começou a falar, mas a gente não fala só tá, pode falar ba. E usando essa ideia do som e chamando a atenção para o signo e trabalhando exclusivamente com o signo que era o signo fundamental para a leitura, que é o som das palavras, e dizendo que estava lendo para saber da tarefa que eles tinham que fazer, no final do ano, esses meninos que estavam há 3, 4 anos sem aprender a ler, estavam lendo e escrevendo. Ele dá lá, ele põe as redações que os meninos fizeram no final do ano, está tudo lá aprovado. Ou seja, não é método, ele favoreceu um encontro entre os meninos, a cabecinha deles, né, e o signo, o som das palavras. E ele fez essa intercessão sem falar nada. Ele não chegou e falou assim, agora vocês vão entender que a gente tem que prestar atenção no signo. Não deu aula de fonética, não fez nada disso. Ele entrou com um tambor e foi batendo tambor que os meninos foram descobrindo. Mas o que precisa é do aprendiz entrar em contato com esse signo. E assim é qualquer aprendizagem que você queira. Se você quer, tipo assim, se você vai ensinar adição, você tem que entrar com as quantidades e deixar eles entrar em contato com essa quantitabilidade, digamos assim. E vivenciar isso, fazer brincadeiras, fazer jogos, fazer quebra-cabeça, sei lá, colocar problemas para eles, trazer essa quantitabilidade como um problema na atividade deles ali. E eles vão descobrindo. Depois você entra com o que precisa, né? Então, é por aí que está o conceito dele, né? Esse conceito é para trazer a gente para uma ideia de que é preciso favorecer, interceder, não produzir. A aprendizagem ninguém produz, ninguém induz, ninguém faz nada. E a gente sabe que da nossa vida escolar, o que a gente se lembra são as ocasiões de verdadeira aprendizagem, que nos marcaram. Encontros com algum signo que de algum jeito apareceu, e aquilo nos marcou, e aquilo determina até um futuro. Então, é chamar a atenção para isso, para esse lado descuidado da educação. Né? Tem eu, Paulo, Jorge, Luiz, Jenny, mais alguém quer se inscrever? Hã? Você ia dar a palavra, tomar a palavra como última pessoa. Não entendi. Porque você ia falar de último, porque você estava
dando a palavra para Ah, não, eu levantei a mão. Eu não entendi o que você quis dizer. Ele se É uma- inscreveu. Eu me inscrevi, né? Ele tem esse Você privilégio parar de de se inscrever. Exatamente por isso. Bom, eu vou tentar ser breve nas Vou- respostas para poder ver se eu consigo. Primeiro, eu te agradeço pela fala, é sempre bom te ouvir. Acho que essas coisas do livro Diferença e Repetição já vem nos acompanhando. A gente fez a leitura desse livro em 2015, com o grupo do professor, lá na USP de Ribeirão Preto. E com o tempo eu fui pensando algumas coisas. Eu vou tentar fazer um deslocamento nisso aí para ver como você está pensando isso. Essa coisa de vir de fora, essa coisa que vem de fora, que desloca o pensamento, me parece estar muito no plano das afecções, aquele próximo que Spinoza vai dizer, né? Tem um axioma do Spinoza que é bem curto, na tese terceira dele, que ele vai dizer: o homem pensa. Bom, e a partir do momento que ele vai dizer que o homem pensa, ele vai determinar isso que ele está chamando de afeto, corpo, e a potência do corpo de ser afetado. No encontro daquilo que nos força a pensar, né? Nos faça pensar como você colocou. O filósofo Peter Sloterdijk, ele escreveu um livro, que foi um dos livros mais famosos dele, quando iniciou a carreira dele, é um filósofo contemporâneo, que chama Crítica da Razão Cínica. E é também uma crítica à coisa da crítica da razão pura do Kant, com Deleuze também fez essa crítica. E o Peter Sloterdijk consegue fazer essa leitura dele só com outro livro dele, que é Regras para o Papo Humano. Então, quando ele vai fazer a crítica à razão cínica, ele vai chamar essa coisa que vem de fora, que nos coloca para pensar, de algo que é inumano. Porque lá no Regras para o Papo Humano, ele vai dizer que nós vivemos em uma bolha. Isso é definido depois na grande obra dele, que é a esferologia, que nós vivemos numa bolha, numa esfera, e que para que consigamos pensar, a gente precisa romper com essas bolhas, com essa região topológica que a gente cria, que é a esfera de onde nós vivemos, a esfera humana, da humanização, para entrar em contato com esse fora, que é um fora inumano. Você já chegou a encontrar em algum momento dos seus estudos essa coisa do inumano? Como você pensa? Essa coisa do fora, das afecções, do signo, seria um inumano? Dizer que ele é um inumano já é definido? Quando eu digo de transcendência das afecções, o Sloterdijk também vai dizer dessa transcendência ao inumano. Essa transcendência não é lá, mas sempre aqui na imanência dos afetos, desse inumano. Como você pensa essa coisa? Eu concordo plenamente com essa possibilidade, com essa referência ao inumano. O inumano, para mim, nas leituras de Deleuze, é simplesmente no sentido nietzschiano que ele trabalha com o humano. Ou seja, o humano, o demasiadamente humano, é o moral. E não tem como você romper com a recognição se você não romper com a moral. E, portanto, romper com o humano. Ou seja, algo humano não pode me forçar a pensar. Porque tudo que é humano é moral. Humano é igual ao moral. Se é igual ao moral, é recognição. Então, para me tirar da recognição, é preciso algo inumano nesse sentido. Nesse sentido, não teria nenhuma restrição ao usar o termo. Era só com essa questão de inumano mesmo, porque às vezes quando coloca a questão da transcendência dentro da filosofia, fica muito, a palavra fica tão carregada que pensa a transcendência sempre num plano ideal, que então esse nível de afecção, onde é que está essas afecções, onde é que estão esses signos, etc. E é nesse sentido. Paulo. Tinha uma pergunta. Você traz o saber ou aprender, mas não trouxe o ensino, sim? Comumente nas escolas, as práticas dos professores, inclusive, as práticas dos professores e algumas escolas, é pensar esse saber, você aprender como ensino e aprendizagem. Passar de não saber ao saber, certo?
Deus traz a proposta que é a partir dos encontros que se dá essa aprender. Então, aí você está fraturando essa relação ensino-aprendizagem. E essa é a pergunta, como você pensa nas escolas, como se pode fraturar essa relação? Porque essa é a prática normal que acontece nas escolas. E uma segunda pergunta, partindo desses encontros, então, como tornar a escola lugar de encontros? Como tornar essa escola lugar de encontros? Bom, então, a primeira, o título que eu dei a essa palestra, que é do professor disciplinador ao intercessor de uma aprendizagem inventiva. É exatamente isso, porque dentro dessa concepção, o professor, o papel de professor, esse local, essa função social, ela é toda comprometida com o saber. E, na verdade, se você pegar os currículos, as normas, as normas de referências, o que se recomenda, a pedagogia toda, ela é toda centrada no saber. O ensinar é passar o saber, passar o conhecimento, é forçar, é um trabalho puramente recognitivo. Então, o que eu estou trazendo aqui é realmente separar essas duas palavras. Na verdade, o que acontece nas escolas é ensino e produção de saber. Pronto. Agora, não é isso que importa para a vida. Por isso a escola está tão distante da vida. Por isso que a gente estuda tanto e não aproveita nada daquilo que estuda. Falando em termos de escola fundamental e média, por exemplo, de educação básica. Para que serve a educação básica que não seja para passar num vestibular? Ou seja, ela está distante demais da vida, porque na vida o que ocorre são aprendizagens, são encontros, tropeços, encontrões com signos, e você encontra com um aqui, com outro ali, e aí você aprende alguma coisa aqui, aprende alguma coisa ali. Por que a escola não poderia ser como a vida? E ao invés de ser lugares de promoção do saber, passassem a ser exatamente oficinas de favorecimento do signo. Esse Antônio Leal, que eu contei para vocês, ele teve problemas com os colegas da escola. E eu uma vez repeti a experiência dele, assim, repetindo entre aspas, ou seja, quis viver uma experiência igual a dele, fui para uma escola com estagiários de psicologia escolar e começamos a fazer alguma coisa assim, chegou num ponto tal que nos expulsaram da escola. Nós não cabíamos na escola. Ficar pondo música para os alunos cantarem numa aula que era supostamente de alfabetização e ficar cantando com os alunos, batendo palma e cantando, é inconcebível para eles que isso pudesse ter algum sentido. E nós tivemos que interromper a experiência e a gente pedia para a coordenadora, tudo bem, a gente interrompe com uma condição, você faz uma avaliação do que os alunos aprenderam? Eu quero. Ela não quis, ela se recusou. Ela não aceitou avaliar os alunos, porque ela tinha certeza que eles tinham aprendido, eu suponho. E ela não quis dar a mão palmatória. Ela não podia confessar que nós conseguimos que os nossos alunos aprendessem a ler daquele jeito maluco, com aquelas batendo palma, cantando e fazendo arruaça, digamos assim, dentro de sala. E ela falou, barulho é demais, isso atrapalha a escola, não cabe, nós não podemos deixar vocês continuar esse estágio, nós vamos ter que interromper o estágio no meio do ano. E foi uma lástima, porque os alunos tinham aprendido, a gente via, e ela nem sequer aceitou avaliar esse aprendizado. Então, ou seja, há espaço para práticas inovadoras. E hoje a gente sabe que já tem até gente pensando em educações alternativas fora do contexto padrão de escola. Tem muitas escolas alternativas por aí. E é nesse contexto que eu acho que o Deleuze tem muito a contribuir. Eu tenho até gente que eu converso e que trabalha com essa questão da escola alternativa. E é muito grande o que tem hoje no Brasil em termos de escola. Aí você tem espaço para um novo contexto. Muito mais de oficinas, de vivências, de práticas, e menos de aulas. E essas escolas alternativas são reconhecidas pelo MEC. É normal, é oficial. O MEC
a Secretaria da Educação reconhece, elas dão o certificado, o histórico escolar para o aluno direitinho. E lá não tem sala de aula, não tem saber, é tudo na... Sim. Então, nesse momento, se pode realmente interceder por aprendizagem. Então seria por aí. Tem que ser uma escola alternativa. Não tem outro jeito. Respondendo a segunda pergunta. Bom, Josh. Boa tarde. Obrigado pela tua fala. Minha pergunta está um pouco, vamos falar assim, em contraposição ao movimento. Pensando mesmo que é naquela contraposição de movimento. Você falou um pouco de que o pensar, ele acontece, tipo, o aprender a pensar, aprender, se faz um exercício, é algo que acontece do jeito inconsciente. Eu fiquei pensando um pouco num exercício do pensamento que fazem, por exemplo, os budistas. As pessoas que aprendem a meditar e que o que naquele aprender, agora minha dúvida é se aquilo é uma aprendizagem ou saber, naquele exercício que eles fazem para esvaziar o pensamento e deixar ele, entre aspas, quietinho, né? Sem imagem. Como que a gente poderia conceber isso? Como parte de uma aprendizagem ou parte de um saber? E se a gente poderia pensar algum dos dois, o saber como precedente ao aprendizagem, ou eles estão... Porque eu acho que não sempre tem aquela uma relação de um preceder o outro, mas me parece que talvez é possível pensar uma certa precedência do saber enquanto frente ao aprendizagem em certos momentos. Por exemplo, na escola, o estudante, depois que ele repete, aparentemente ele já sabe, tem um momento em que as coisas acontecem. Nas aulas de matemáticas acontece às vezes, por exemplo, quando o estudante ele vai e pergunta para o professor e o professor às vezes ele só responde com mais perguntas. Tem momentos que o estudante ele faz que não é esse que eu falei agora, mas é que ele vem de dentro, mesmo que você sabe que o estudante aprendeu. Você sabe que tem um espaço em que ele sabia fazer algumas coisas, mas tem um momento que ele aprendeu. Talvez nesse momento eu penso que o saber ele pode ser precedente da aprendizagem. O que você considera as duas? No que você fala, assim, é importante isso. Não se trata de dizer, nós não podemos cair de novo na moral, ou seja, dizer, um é bom, outro é ruim, um é certo, outro é errado. Não se trata disso. O saber não é tanto que no começo a gente começou, por isso eu quis fazer daquele jeito, falando da recognição. A recognição é útil e necessária. Sem ela não há vida em sociedade. Então, por esse lado, não tem nada de mal com ela. Como também ela não é aqui da grandeza, nem a beleza, nem o bem. Ela é apenas uma prática social, eficiente e utilitária. E que precisam, as crianças também precisam dessa recognição para a vida em sociedade. Agora, o importante aqui é saber que isso não é aprendizagem. Não há aprendizagem pela recognição, pelo saber. Saber não é aprender. Saber é passar, é dar continuidade, é reproduzir socialmente, é manter a vida em sociedade, é descobrir, né, entender as normas de convívio, as informações fundamentais para viver numa sociedade, mas são coisas diferentes. O saber é do plano da recognição, a aprendizagem é do plano da pensamento sem imagem, da invenção. Então, é claro que o educador, vamos chamar assim, ele pode muito bem, e ele deve ter essa autonomia, para entender em que momentos ele é chamado a ser um professor e em que momentos ele é chamado a ser um intercessor. Que ele quer mesmo que aconteça. Inclusive, não falando em termos de um ser mais importante que o outro, mas ser primeiro, mas pensemos assim, em termos de um processo de escolarização.
eu vejo que a aprendizagem deveria ser primeira, principalmente, vamos supor, você vai trabalhar com um tema, digamos, aritmética. Se as crianças não têm primeiro um momento de aprendizagem, um contato com esses signos, um convívio com essa quantitabilidade ali, elas não vão aprender nada disso, vai ficar puramente saber. Agora, se você pode, num primeiro, como por exemplo no caso da alfabetização, a alfabetização não tem jeito, que é um exemplo bem legal, porque ele não tem jeito de você fazer saber ler. Ou ele descobre esse encontro, ou ele realiza esse encontro, ou ele nunca vai ler e escrever. Não tem jeito. Agora, algumas outras áreas do conhecimento talvez tenha isso. Então, na verdade, a ideia na alfabetização é muito claro isso. Primeiro o aluno tem que ter esse encontro com o signo, para aprender a ler e escrever. Depois ele vai aprender as regras do português, que são puramente regras, são recognições, você pode escrever certo ou errado, e claro que ele vai saber que isso é o dialeto padrão, isso é o dialeto não padrão, no dialeto padrão tem que ser assim, mas isso é uma convenção. Ele agora que já sabe, que já aprendeu a ler e escrever, ele pode conhecer as várias formas de escritos, percebe? Então, eu entendo que, nesse sentido, para um processo contínuo, pensando num processo contínuo, a aprendizagem teria que vir primeiro, porque ela abre um campo, ela abre um mundo. O aluno, quando aprende a ler e escrever, é um novo mundo que se cria para ele, o mundo das letras. O aluno que descobriu as regras da aritmética, o modo é um novo mundo que se abre para ele. Ele agora ele tem outros signos e ele pode fazer 1000 explorações, ele pode viver nesse novo mundo. E é um novo aluno, ele é um outro, como se ele fosse um outro. Não mais aquele que ele era antes, por exemplo, o analfabeto e o alfabetizado são totalmente diferentes o que eles podem. O que ele pode, o que o corpo dele pode é outro. Ele tem uma outra potência de ser. Então, agora, dentro desse campo, uma vez instalado nesse campo novo, pode ser que sejam necessárias, e aí o saber até venha bem e combine, tanto na comunicação, quanto no desenvolvimento, quanto no prosseguimento disso. Agora, é preciso analisar o que você quer, né, fazer e ver o quanto que a aprendizagem ali e o saber que espaço eles podem ocupar. Mas ainda acho que a aprendizagem, ela cria um novo mundo. Ela cria o novo, ela inventa. O saber não, o saber é reprodutivo. Ele só repete o que já se sabe. Ele só continua. O que é importante, não vou dizer, mas não há um novo aí. Não há diferença. E agora, acho que fez falta a parte do movimento, aquietar o pensamento. Perguntei também o que fazem pessoas como os budistas, por exemplo, quando eles vão meditar. E isso que eles estão fazendo, do modo como agora entendi o que você falou, você aprende primeiro, você aquieta o pensamento, tipo, fazer o exercício de pensar, deixar de pensar em coisas. Sim, você se abre para um encontro com aqueles signos. Sim. E essa abertura tem que ser involuntária, tem que ser fora do eu. Porque o eu, ele é... A gente sabe o que é o nosso pensamento voluntário. Ele é recognitivo, ele traz o que você já sabe, ele não traz o novo. É impossível conscientemente trazer o novo. Nós não trazemos o novo no nosso pensamento, nós só trazemos o que nós já sabemos. E a gente faz o contrário, a gente pega o novo e traduz pelo que a gente já sabe. A gente é incapaz, voluntariamente, de ter um encontro com o novo, com o signo. Isso tem que ser, isso acontece de fora, daí a ideia de fora que ele falava. Tem que vir de fora da nossa consciência. Então, tipo assim, o intercessor aí tem que ser muito criativo,
tem que ser, tipo, o professor de matemática que vai levar lá um signo para os alunos, ele tem que criar um jeito de provocar aquele encontro, aquele incômodo, sabe? Aquele mal-estar. Aquele mal-estar que inaugura um campo problemático, um campo de problemas. E aí esse aprendiz vai navegar por esse campo e fazer suas descobertas. E aí a aprendizagem vai ocorrer. Depois vem os códigos e as fórmulas e os modos de prosseguir e de compartilhar esse saber socialmente. Mas nesse sentido que ele tem que eu falei que eu deveria ver primeiro. Não sei, eu respondi. Acho que respondeu mesmo. Naquela interação com os signos, algo acontece e com aquilo que acontece você aprende. Isso. E nessa medida, meditar, por exemplo, faz você parte pode do meditar, encontro do você falar falar uma meditar, coisa. outro dia eu estava falando desse mesmo tema e alguém deu o exemplo da meditação exatamente como sendo um pensamento sem imagem. Porque o que a meditação persegue é sair do eu e deixar o involuntário vir. Eu confesso, eu não faço meditação. Eu teria que fazê-lo para poder te dar uma resposta. Mas pelo que a minha aluna falou lá na faculdade, ela faz meditação. Ela acha que é um pensamento sem imagem, meditação. É do campo da aprendizagem, nunca do saber, nunca da recognição. Nenhuma experiência é igual à outra. Nada se repete. Nada, e não tem palavras nem conceitos para explicar cada experiência. Ela falou, cada experiência é única, cada meditação é única, nada se repete. Então não dá para chamar de saber isso. Algo que não tem nome, que não tem conceito, que não se repete, que não pode ser comparado com o outro. Bom, a verdade eu só queria falar um comentário. Eu fiquei pensando em toda a sua fala sobre as coisas como em que momento eu tive um encontro sendo estudante de graduação. E aí eu pensei, nunca tive um encontro em minhas aulas, em minhas disciplinas de educação de matemática. Porque o professor sempre tinha que dar um conceito matemático. E nunca consegui. Agora, entendendo um pouco essa filosofia, tentar que não é um conceito. Eu acho que é o que eles tentaram fazer sempre comigo e que eu repeti sendo professora. Eu duvidaria um pouco dessa sua afirmação, porque se você está aqui na pós, algo te tocou ao longo dessa graduação. Talvez não fossem nas aulas, mas alguma coisa te tocou. Algum signo da matemática te fisgou. Senão você não estaria fazendo pós-graduação em matemática, não é isso que você faz? Não sei, mas eu penso isso, é muito difícil. Tudo bem que pode não ser nas aulas. Porque às vezes a gente, eu quando fiz aqui, né, já para falar igual você, quando eu fiz faculdade também, lá em Ribeirão também, há muitos e muitos anos, nem vou falar quando, eu falava para o colega, sabe o que eu gosto das aulas? Só que o professor passa a bibliografia, depois eu estudo. Porque aqui a gente não aprende nada. Mas nós alunos temos essa sensação. Não é verdade. Tanto que eu fui pesquisar psicologia e estou até hoje nela. Então aquilo me tocou. Quando eu ia para os laboratórios, por exemplo, alguma coisa tinha. Inventar experimento, criar isso, criar aquilo. Aquilo me tocava. E era psicologia. Talvez não fosse nas aulas. As conversas nas mesas lá sobre psicologia, aquelas coisas, sessões, né? Aquilo me tocava. Então, às vezes, o professor realmente em sala de aula, o aluno não vê o professor em sala de aula como trazendo qualquer tipo de aprendizagem. E às vezes não traz mesmo, porque ele está tão comprometido com o saber, ele está tão comprometido com o programa, com o currículo, com a ementa, que ele realmente não provoca. Mas, de qualquer maneira, na graduação acontece a aprendizagem. E se não acontece, você não volta. Você teria trocado de curso. Você teria que fazer engenharia, sei lá, alguma coisa. Teria abandonado a matemática. Porque eu conheço alunos de graduação que abandonam mesmo, que eu até já aconselhei a abandonar, porque não estava acontecendo nada para eles. Era aluno de psicologia que foi fazer história e é meu amigo e agradece a hora que eu falei para ele estudar história. Porque
Nenhum signo ali da psicologia tocava ele. Aí eu dei um dia uma aula sobre história da psicologia escolar e ele descobriu que era aquilo que ele queria. Eu falei, vai fazer história. O que você está fazendo aqui? E ele foi fazer história e se realizou. Então, às vezes, aqueles signos não te tocam. Pode ser que ainda não consiga perceber, mas estou aqui pode ser por isso. Mas um pouco aí. Mas eu concordo com você. É difícil encontrar uma aula de matemática em graduação. E de psicologia também, eu diria. Sim, Também. esse tipo de encontro, esse tipo de. Para mim é uma sincronia de coisas. E quando eu me tornei professora de matemática, para mim essa era uma briga comigo mesma. Poder tentar fazer conceitos matemáticos que se tornaram de outro jeito. Mas também você continua com essa luta. E aí eu vejo que é muito difícil sair disso, porque, bom, é uma tradição. E agora estou tendo disciplinas aqui mesmo, eu vejo que continua. Das disciplinas que eu tive aqui na pós-graduação, também ainda posso enumerar muito poucas que sejam de encontros. Então, não sei se existe uma... Você falou de pontos singulares, pontos notáveis, e aí, como uma coisa de educação dos sentidos. Eu não sei se aí tem alguma possibilidade de dar para mim uma biografia, bibliografia de coisas que tentem fazer isso com a matemática. Que se você conhece, seria legal, porque... Eu e o Luiz estamos pesquisando isso daí, né, Luiz? A gente fez umas tentativas de achar alguma coisa aí com a matemática. Tem até um artigo lá. Talvez naquela direção, se conversa depois com ele te passa alguma coisa que a gente também está procurando ver com a matemática, tá? Mas ainda é difícil, é começo. Acho que estourou o tempo, já acabou. Olha, mas a gente pode continuar isso nos corredores aqui, porque agora vai ter uma próxima atividade, que é uma jornada, inclusive a jornada do Luiz. E é isso, agradeço. O senhor fica à vontade, se quiser ficar lá para assistir. Ela é aberta também. Sim, sim. Inverte um pouco as posições, né? Vai ter dois conceitos. Tá bom. Obrigada. Ó, eu agradeço muito então a oportunidade.